Situações difíceis acontecem sem avisar. E como lidar com as finanças em tempos de crise? Antes de responder esta pergunta, quero lhe falar que a culpa não é sua. Talvez hoje você esteja vivendo em uma situação difícil por causa de uma crise econômica no país, ou de repente uma enchente que aconteceu destruiu a sua casa, você perdeu tudo o que tinha, ou até mesmo o provedor da renda da família veio a falecer e hoje você está em uma situação difícil. Talvez você se sinta culpado ou culpada por não conseguir sustentar a sua família como ela merecia. Hoje vou contar uma história da Bíblia de uma viúva que estava prestes a morrer porque não tinha mais como se sustentar, nem ela, nem o seu filho. Seja bem-vindo ao nosso canal Fé que Planeja. Meu nome é Felipe Rocha e neste canal nós falamos sobre planejamento financeiro à luz da Bíblia. Como você pode ter uma vida abençoada tanto financeiramente como espiritualmente. E no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar como lidar com as finanças em tempos de crise. Vou abordar o tema da viúva de Sarepta. Este texto está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, onde fala de uma mulher que viveu tempos de crise, tempos difíceis, a ponto de quase morrer com o seu filho. Vou dividir este vídeo em 3 partes para que você compreenda melhor. A primeira parte vou falar um pouco do contexto histórico, vou abordar a situação que ela estava, como ela chegou naquela situação. Na segunda parte do vídeo vou falar o que ela fez, qual foi a atitude dela e no final vou falar da providência divina com relação à situação que aquela mulher estava. Também vou citar um exemplo pessoal que eu vivi na pandemia junto com minha família, onde nós perdemos a nossa fonte de renda. E o Senhor chegou com providência, nos ajudando naquele momento difícil. Eu creio também que o Senhor ele vai chegar com providência na sua situação. Portanto, fique até o final do vídeo. Acredito que este vídeo vai servir de edificação para a sua vida espiritual e de orientação para a sua vida financeira. Amém? Então vamos para o vídeo. O texto está em 1 Reis, capítulo 17. E no texto existe um rei em Israel e o nome deste rei é Acabe. Na época em que isso foi escrito, Israel estava dividido em 2 partes, tribo do norte e tribo do sul. Tribo do norte, onde era denominado Israel e a capital era Samaria. E a tribo do sul era considerado Judá, onde a capital era Jerusalém. E atualmente o rei da tribo do norte era Acabe, um rei mau que desagradava ao Senhor. Então o Senhor usou o profeta Elias para ir até Acabe, avisar ele que existiria um período de seca naquela região, tanto em Israel como nas regiões ao redor de Israel, e que só voltaria a chover quando o Senhor permitisse. Após Elias falar isso para Acabe, ele se retirou e estava vivendo próximo a um riacho, até o momento em que esse riacho secou, porque não tinha mais chuva, não é? Então o riacho ele secou. O Senhor ordenou a Elias: vá até Sarepta, que lá eu ordenei uma viúva para que ela se sustente. Olha, presta atenção. O Senhor disse a Elias: vá até Sarepta, que lá vai ter uma viúva que vai lhe sustentar. Então, Elias saiu de onde estava e foi até Sarepta, na região de Sidom. Chegando lá, ele encontrou uma mulher apanhando alguns gravetos. Então ele chamou ela e pediu um pouco de água. Esta mulher foi lá e prontamente trouxe a água para o profeta. Após ela trazer a água, ele pediu que ela trouxesse um pouco de pão. E ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tem. Eu acredito que ela estava querendo dizer assim: o teu Deus sabe a situação que eu estou vivendo para que você venha me pedir alguma coisa. Eu tenho apenas um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando alguns gravetos para fazer fogo e preparar um bolo para que eu e meu filho a gente venha comer e depois a gente padeça, a gente morra, porque não tem mais condição de nós permanecermos vivos. Veja a situação que aquela mulher estava vivendo, uma situação difícil, e talvez ela estivesse naquela situação não por culpa dela, mas por causa da seca que estava afligindo toda aquela região. Claro que ela se sentia culpada por não conseguir sustentar o seu filho. E hoje talvez você esteja vivendo em uma situação difícil, como eu falei no começo do vídeo, por causa de uma crise econômica ou por causa de algum evento climático, e você está triste sem saber o que fazer. Talvez você não saiba o que fazer hoje porque não lhe ensinaram. Seus pais
não lhe mostraram como se organizar financeiramente em momentos difíceis, como se preparar para esses momentos de crise. E você também não aprendeu na igreja como se preparar para esses momentos, mas saiba que mesmo você sem saber, Deus, ele cuida da sua vida e ele vai chegar com providência. Mas se você quiser entender melhor o que a palavra de Deus fala sobre bens e posses, vou deixar na descrição desse vídeo um link mostrando os 7 princípios bíblicos para que você tenha uma vida próspera de acordo com a palavra de Deus, para que você se prepare para quando esses momentos de crise chegar, você está pronto. Pois bem, após ela falar isso para Elias, Elias disse o seguinte para ela: prepare então um bolo pequeno para mim, me traga, depois você prepara um bolo para você e seu filho, porque o Deus de Israel não deixará faltar farinha na panela, nem deixará faltar azeite na botija, até o tempo que voltar a chover na terra. Olha só as palavras de profecia que o profeta deu para aquela mulher. Porque mesmo vendo aquela situação difícil, o profeta ele conhecia o Senhor. E o Senhor mandou ele para lá com um propósito. E ele logo percebeu a situação que aquela mulher estava, por isso ele falou estas palavras. E agora estava com a mulher, se ela ia obedecer ou não, se ela ia confiar no Senhor ou não. E aí vem a segunda parte do nosso vídeo, a questão da generosidade. Como nós vamos nos comportar em momentos difíceis? Será que nós vamos confiar no Senhor? Será que se nós tivermos a oportunidade, nós vamos ajudar outras pessoas? Talvez você esteja passando por uma situação difícil por permissão de Deus. O Senhor talvez queira saber qual será o seu comportamento diante da crise, diante da dificuldade. E qual foi o comportamento daquela mulher? Aquela mulher ouviu as palavras do profeta, ela considerou obedecê-lo, ela preparou um bolo para ele e levou para ele, ela confiou no Senhor. Perceba que lá em Marcos, capítulo 12, versículo 41, o Senhor Jesus aponta para uma viúva que estava dando algumas poucas moedinhas de ofertas e ele chama a atenção dos seus discípulos. Olha, veja, aquela viúva está dando mais do que todos aqui. A oferta dela é maior do que todos os que estão aqui. Por quê? Porque ela está ofertando de tudo o que ela tem e os outros estão ofertando do que lhe sobra, do que lhe resta. A atitude daquela mulher agradava ao Senhor. Qual é a sua atitude? É uma atitude de confiança na provisão dele ou não? Entenda também que a generosidade, o doar, ele nos ajuda a quebrar o domínio que o dinheiro tem sobre nossas vidas. Ele impede que nós confiemos no dinheiro e nos ajuda a confiar cada vez mais em Deus. Então vamos aqui à última parte do nosso vídeo falando sobre a providência divina. Como nós vimos, o profeta falou que não iria faltar nem farinha, nem azeite, e de fato foi o que aconteceu. Não secou a vasilha de farinha e não secou a botija de azeite, porque o Senhor chegou com providência. Não sei como isso aconteceu, se toda vida que ela tirava aparecia um pouco mais de farinha, ela fazia um bolo hoje, quando era no outro dia tinha mais farinha lá na vasilha, ou quando ela tirava o azeite tinha mais azeite na botija, ou se alguém chegava todos os dias para sustentar aquela mulher. A palavra de Deus não traça detalhes. Mas eu tenho aqui um livro de George Miller que fala da biografia deste homem. Ele construiu um orfanato para milhares de crianças apenas com doações. E ele sustentava aquelas crianças com doações. A confiança nele era tão grande que ele ia dormir à noite e sabia que pela manhã não tinha café da manhã para as crianças, não tinha nada para comer. Milhares de crianças, não eram poucas as crianças. E ele apresentava isso diante de Deus. E quando era pela manhã, o Senhor inquietava o dono da padaria para levar pães para o orfanato. Ou alguma coisa acontecia, um exemplo é que um homem estava passando com uma carroça de leite próximo do orfanato, onde a sua carroça quebrou. E ele precisou doar o leite porque o leite ia se estragar. Ele não tinha como tirar aquele leite dali e levar para o seu destino. E ele deixou no orfanato. E sempre o Senhor providenciava alguém para levar comida para aquelas crianças. Ele vivia inteiramente de doações. A confiança nele, no Senhor, era tremenda. Veja o exemplo do povo de Deus quando estava no deserto. Deus, ele deu o maná. Era uma providência diária. Todos os dias o maná caía
para sustentar milhares de pessoas no deserto. E o Senhor ele chegou com providência naquela época, uma providência diária. E ele nos ensina que ele cuida de cada um de nós, independente da situação que nós estejamos vivendo. Saiba que ele vai cuidar da sua vida também. Na época da pandemia eu passei por muita dificuldade, perdi a fonte de renda principal que nós tínhamos, que era a pastelaria. Precisamos fechar durante 3 meses. Tivemos várias contas atrasadas, juntamos 5 contas de luz, 5 contas de água. O carro, atrasamos 3 meses a prestação do carro e nós entregamos nas mãos de Deus. Não, se vierem tomar o carro porque a gente atrasou o parcelamento, infelizmente vai ter que levar. Se vierem cortar a luz, infelizmente vai ter que cortar. E graças a Deus isso não aconteceu. O Senhor, ele não permitiu nem que cortasse a luz, nem que cortasse a água, nem que tomassem o carro. Pelo contrário, o Senhor chegou com providência. O Senhor abriu uma porta em outro lugar. O Senhor nos deu outra oportunidade de trabalho para que nós nos sustentássemos até termos condições de reabrir a pastelaria de novo. Quando reabrimos a pastelaria, o Senhor mandou clientes para que nós pudéssemos trabalhar e pagar as contas que ficaram para trás. E hoje, graças a Deus, todas as contas que nós fizemos naquela época de crise, na época da pandemia, hoje todas elas estão pagas, porque o Senhor chegou com providência. O Senhor nos deu um sustento diário. Assim como o Senhor abençoou a viúva de Sarepta, assim como o Senhor me abençoou, tanto eu como a minha família, o Senhor ele vai lhe abençoar também. Ele vai chegar com providência na situação difícil que você está enfrentando. Confie nele, entregue nas mãos dele. Saiba que ele cuida da sua vida. Amém? Então, neste vídeo que nós vimos que situações difíceis acontecem sem avisar. E como lidar com as finanças em tempos de crise? Já deixei aqui na descrição desse vídeo 7 princípios bíblicos que vão lhe ajudar a lidar com as finanças em tempos de crise. Mas emocionalmente, como você lidar com isso? Confiando no Senhor, acreditando que Ele vai lhe ajudar, porque de fato Ele vai lhe ajudar a sair desta situação. E para que você continue aprendendo com os personagens bíblicos, quero deixar aqui também a indicação do vídeo de Neemias, onde Neemias enfrentou um grande desafio. Ele tinha pouco tempo para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Os inimigos estavam ao redor dele, querendo destruir, querendo tirar a sua vida, e o Senhor lhe abençoou neste período de crise. Então, se chegou até aqui, coloque aqui nos comentários qual o personagem da Bíblia que você gostaria de ver no próximo vídeo. Amém?